cansei de orar. Você já pensou nessa frase? Ou mais, você já disse em voz alta para alguém? Ou disse para Deus: Deus, cansei de orar. Essa é uma frase de um coração que espera respostas de Deus há muito tempo. Você não está sozinha, você não está sozinho nisso. Sim, temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que oraram, oraram, esperaram, esperaram. Eu posso dizer que eu também já passei por isso. Sim, eu esperei 20 anos por uma resposta de Deus. Sim, isso mesmo, 20 anos. E quando eu já estava pronta a abrir mão da resposta de Deus, a resposta chegou. Eu quero te falar que muitas pessoas passam por isso, que está algum tempo ou muito tempo esperando uma resposta de Deus. Eu quero te falar de dois servos do Senhor, um casal, Isabel e Zacarias. Eles estavam muito tempo esperando uma resposta de Deus. Olha que o texto em Lucas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Pense aqui comigo, muitas vezes a gente diz assim: eu não estou recebendo porque eu não estou servindo a Deus fielmente. Mas o texto, o primeiro versículo que a gente lê aqui, fala que Isabel e Zacarias, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Isabel e Zacarias passaram por isso. E eles eram tementes ao Senhor, faziam o que era reto, certo? Mas eles ficaram muito tempo em silêncio, esperando uma resposta de Deus. Eu quero hoje mostrar para você algumas etapas que muitas pessoas passam enquanto esperam uma resposta de Deus. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva aqui neste canal, curta esta mensagem e compartilhe para que o algoritmo entenda que essa é uma mensagem importante e possa, então essa mensagem possa chegar a muitas outras pessoas e juntos possamos compartilhar a palavra de Deus. A primeira etapa, a etapa da oração com intensidade. É assim, a gente ora muito, a gente jejua, a gente canta, a nossa fé está altíssima. Essa é a primeira etapa. Zacarias, ele também fazia isso, ele ia ao templo, ele, juntamente com sua esposa, Isabel, ele oferecia incenso, mas continuava ali, na intensidade. Nós acreditamos que a resposta vai chegar rapidamente. Foi assim com Isabel e com Zacarias. Enquanto eles esperavam, eles oravam, eles iam ao templo, eles cumpriam os preceitos do Senhor. E enquanto eles oravam, Deus ouvia. Sim, Deus ouve a sua oração. Em Apocalipse 5:8, a parte do versículo B diz assim, que chega diante do trono de Deus taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você pode até estar pensando, a minha oração não está passando do teto. Está sim. Ela está no incensário, nas taças cheias das orações de todos os santos que têm orado. Eu quero falar para você, nunca despreze o início das suas orações, o início da sua caminhada. Deus ouve cada oração que você faz, mesmo aquelas que você já nem lembra mais, porque a gente ora tantas coisas, não é verdade? A segunda etapa, o desânimo. Os dias passam, os meses passam, as estações passam, os anos vão se passando e nada de resposta. E pensamos, será que Deus ouviu a minha oração? E mais, será que Deus vai responder às minhas orações? Olha, quando nós lemos aqui o texto de Lucas, fala que, contudo, Isabel e Zacarias não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Avançados em idade. O tempo passou aqui para Isabel. O tempo passou para Zacarias. Mas a Bíblia diz que eles continuavam servindo ao Senhor. Eu não sei o que se passava no fundo do coração. Se é que o coração tem fundo, né? O que passava no coração, na mente de Isabel. Porque certamente ela buscava por um filho quando casou com Zacarias. E naquela época, a mulher ser estéril era um jugo muito pesado. Era muita humilhação. Mas agora eles já estavam avançados em idade. Será que o desânimo bateu o coração de Isabel? Será que o coração de Zacarias ficou sem esperança? A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Está em Provérbios 13:12. Mas eu quero te falar, o desânimo não significa ausência de fé. Significa que somos humanos. E Deus te conhece. E Deus nos conhece. Afinal, foi Ele que nos fez, não é verdade? Até Zacarias teve dificuldade para acreditar quando o anjo apareceu. Sim, porque quando nós lemos aqui, eles já estavam avançados em idade, um anjo apareceu para ele no templo. Sim, e falou que Isabel ia ficar grávida.
Zacarias ficou desanimado e ficou perplexo quando o anjo apareceu. Esperou tanto tempo, ele e Isabel para o filho. E agora no versículo 18, olha o que a palavra fala. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disto? Pois já sou idoso. E igualmente minha esposa é avançada em idade. Entra aí a humanidade de Zacarias, assim como eu e você. Por vezes temos desânimo, sim, porque nós somos humanos. A terceira etapa é a etapa de achar que não merecemos. O sentimento de não merecer. Depois de muito tempo esperando, talvez seja pensamentos de muitos. Eu, por vezes, já tive esses pensamentos. Não disse para vocês que eu orei 20 anos? Muitos sentimentos veio ao meu coração. E talvez o que suba a sua mente, suba ao seu coração é: talvez eu não mereça. Deus responde tantas outras pessoas, e por que a mim não responde? Ah, talvez essa promessa não seja para mim. Mas Deus respondeu a Isabel e Zacarias, mesmo estando em idade avançada, porque para Deus não há nada impossível, diz a palavra. E sabe, Deus não respondeu a oração e Deus não responde as nossas orações porque nós somos merecedores, mas é porque Ele mesmo vela pela sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra, porque Ele é fiel. Nossa esperança deve estar no caráter de Deus. Não é pensar se nós merecemos ou não, mas é confiar no Deus que nós servimos. Um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. A quarta etapa é o silêncio em que Deus trabalha. É justamente quando nós pensamos que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Porque a gente, eu costumo dizer, e vocês devem saber disso, a gente não chega um palmo à frente do nosso nariz. Mas nós servimos um Deus que Ele é onipotente. É um Deus onisciente, um Deus onipresente. Ele vê o todo. A gente vê só uma parte, mas Ele vê o todo. Isabel e Zacarias passaram anos aguardando o filho. Mas quando Deus quis cumprir, Ele cumpriu. E nada impediu. Imagina quanto tempo eles ficaram no silêncio, sem ouvir nada de Deus. Mas enquanto eles estavam no silêncio, Deus estava trabalhando no todo. Enquanto Isabel e Zacarias estavam em silêncio, Deus estava trabalhando tudo. Ele já tinha ido até Maria, a Maria, mãe de Jesus, e dito que ela também ficaria grávida. E contou para ela que Isabel, sua prima, também estava grávida. Porque Deus, quando Ele responde às nossas orações, Ele pode responder uma oração que vai beneficiar só a mim, só a você, sim. Mas quando a maioria das orações que nós vemos, Deus, através de uma resposta de uma oração de um servo, Ele beneficia todo um povo. Ele pensa coletivamente. Então, nosso Deus é um Deus que Ele está trabalhando. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Enquanto Isabel e Zacarias estavam no silêncio, Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto de João chegar na vida de Isabel. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus está trabalhando nas suas orações. Porque Isabel e Zacarias, eles não estavam vendo o final. Mas Deus estava escrevendo toda a história. Estava ali, olha, naquela trama de história, Maria e Jesus, Isabel, Zacarias e João. Tinha todo um povo e tinha eu e você. Eu e você estamos sendo beneficiados com a oração de Isabel, de Zacarias, porque através da vida deles, Jesus chegou até a mim e você. Deus se revela durante o processo da espera, durante o processo do silêncio. Eu quero falar com você da quinta etapa, o testemunho. A quinta etapa, então, é o testemunho. Chega o dia. Chega o dia que Deus faz. E quando Ele faz, nós percebemos que nós nunca estivemos sozinhos. Ele não está parado. O silêncio virou testemunho. A oração virou resposta. A espera virou louvor. João nasceu. E aquilo foi testemunho para toda a vizinhança. Imagine como aquele povo ficou. Vou ler para você aqui o texto que fala disso. O texto que fala do testemunho. Ao se completar, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 57. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar daquela grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muito se alegraram com ela. Quando você receber a resposta da sua oração, será testemunho. Muitos vão se alegrar com você. O nome do nosso Deus será glorificado.
E essa bênção não será só para você, será para a sua casa, será para a igreja que você congrega, será para o seu trabalho, será para os seus vizinhos. Foi assim com Isabel e Zacarias. João chegou. E João foi aquele grande anunciador do Cordeiro de Deus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. João anunciou Jesus. Que a minha oração, que a sua oração possa ser para anunciar o nome de Jesus. Que seja para glorificar o nome de Jesus. Talvez você hoje esteja vivendo nessa fase do silêncio, de ficar sem resposta. Talvez esteja até pensando: não vou orar mais. Mas eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Não desista. Tem anjos escolhendo a sua oração e colocando em taças de ouro no incensário diante do Senhor. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Enquanto você espera, Deus está preparando. Enquanto você espera o processo, passa pelo processo, Deus se revela. Talvez ainda Ele não tenha te mostrado o final. Mas vai ser grande. Mas vai ser maravilhoso, porque é assim. O nosso Deus é o Deus que faz grandes coisas. Um Deus que faz milagres. Um Deus que se revela onde ninguém esperava. Confia no Senhor. Espera nele. Continua fazendo bem. Porque certamente Ele está trabalhando na sua oração. Quero orar com você. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome para sempre, porque o Senhor ouve as nossas orações. Quantas provas, Senhor, nós temos na palavra de Deus, na tua palavra, que o Senhor ouve as orações. Quantas provas, Senhor, nós temos na nossa vida que o Senhor nos ouviu. Senhor, o Senhor é um Deus que tem prazer em responder às orações do teu servo. Mas então nós queremos te pedir, Pai, que agora o Senhor vai de encontro a essas vidas que estão ouvindo agora esta mensagem. Vidas, Senhor, que às vezes por um momento passou em sua cabeça: não vou orar mais. Que duvidou, Senhor, porque somos humanos. Mas eu quero agora, Pai, que o Senhor renove a esperança no coração da tua serva, do teu servo, dessa pessoa, Pai, que às vezes nem nunca orou, que nem acredita que possa ter alguém ouvindo. Mas eu quero, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa dar essa experiência para essa pessoa que nunca orou, que ela venha fazer essa oração hoje pela primeira vez. E essas que já oraram e que estão aguardando a resposta do Senhor, renove a fé, renove a esperança. Deus, a alegria. Fala o coração, Senhor, enquanto isso, para que eles possam suportar o processo. E para que no dia que esta oração for respondida, seja motivo de alegria, de louvor, de testemunho. E que o nome do Senhor seja glorificado. Exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Compartilha, curta e comente aqui. Vai ser muito bom saber que você ouviu esta mensagem até o final. Deus abençoe.